Aquela viagem devia ser só mais um passeio de fim de semana. Minha esposa e eu estávamos cansados da rotina pesada da semana e resolvemos dar uma volta pelo interior para respirar um pouco de ar puro. Sabe como é, né? A gente mora numa cidade pequena, mas mesmo assim o dia a dia acaba sugando toda a nossa energia. Foi meu compadre quem sugeriu esse caminho novo. É um atalho que vai economizar mais de 1 hora na viagem, ele falou durante o café lá na padaria. E o povo até fala que é um lugar abençoado. Quem passa por lá sempre tem boa sorte depois. Achei estranho nunca ter ouvido falar daquele caminho antes, mas meu compadre é nascido e criado na região, conhece cada canto como a palma da mão dele. A ideia parecia boa demais para ser verdade. Uma estrada que economizava tempo e ainda trazia sorte. Naquele momento pensei que seria perfeito, já que as coisas não andavam muito boas pra gente. Meu carro estava precisando de conserto, as contas apertando e quem sabe um pouco de sorte não ajudava, né? Foi aí que anotei as direções num papelzinho. Nada de GPS, porque lá não tinha sinal direito. Era seguir as referências. Depois do cruzeiro da Igreja Velha, virar à direita na estrada de terra, seguir até a Porteira Azul e assim por diante. Saímos cedinho no sábado, quando o sol mal tinha aparecido. O céu estava num tom alaranjado bonito, daqueles que a gente só vê no interior. Minha esposa até comentou que era um bom sinal. E sabe, eu também achei. Naquele momento, tinha uma sensação boa, como se finalmente as coisas fossem melhorar pra gente. A viagem começou tranquila, com a gente conversando sobre coisas do dia a dia, planos pro futuro, aquela conversa gostosa de casal. O rádio pegava umas músicas antigas, sertanejo raiz, que meu pai me ensinou a gostar. Tudo ia bem até a gente pegar aquela estrada de terra que meu compadre tinha indicado. Logo de cara, achei estranho o mato alto dos dois lados, como se ninguém passasse por ali há muito tempo. A estrada foi ficando cada vez mais estreita e o carro balançava forte nos buracos. O sinal do celular sumiu completamente. Aí pensei em voltar, mas já tínhamos andado tanto que parecia fazer mais sentido seguir em frente. Foi quando vi uma placa velha de madeira, dessas meio apodrecidas pelo tempo. Estava escrito algo que não consegui ler direito, mas tinha uns símbolos estranhos pintados embaixo. Minha esposa apertou minha mão e falou: "Tem certeza que é por aqui mesmo?" Dei uma risada nervosa e falei que sim, mas a verdade é que já não tinha tanta certeza assim. O sol agora estava alto no céu, devia ser umas 10 horas da manhã. Mas mesmo assim, parecia que a luz não entrava direito ali por causa das árvores altas dos dois lados. Não sei explicar, mas o ar parecia diferente, mais pesado. A poeira da estrada entrava pela janela e grudava na pele de um jeito desconfortável. Foi aí que notei que não se ouvia nenhum passarinho cantando, nenhum barulho de bicho do mato, nada. Era um silêncio que não é normal para o interior. Sabe aquele silêncio que parece que está gritando no seu ouvido? Era desse tipo. Depois de mais uns 20 minutos naquela estrada estranha, minha esposa começou a ficar mais nervosa. Ela não parava de olhar para trás, para os lados, como se tivesse alguém nos observando. Eu tentava manter a calma, mas também já não me sentia bem. "Olha ali!" Ela apontou de repente, quase me fazendo perder o controle do carro num buraco. No meio do nada, tinha uma construção antiga, uma espécie de capela abandonada. Não era grande, parecia mais uma casinha de reza daquelas que o pessoal mais antigo costumava construir nas fazendas. Mas tinha algo nela que não parecia normal. As paredes estavam descascadas, a porta de madeira pendia de uma dobradiça só. E no teto faltavam várias telhas. Até aí, podia ser só uma construção velha esquecida no tempo. O estranho mesmo eram os desenhos e símbolos pintados nas paredes. De longe pareciam só manchas, mas quando paramos o carro para ver melhor, deu para perceber que eram símbolos que eu nunca tinha visto antes. Não eram rabiscos de vândalos nem pichações comuns.
Eram desenhos feitos com cuidado, formas geométricas misturadas com o que pareciam letras de um alfabeto que eu não conhecia. Tinham sido pintados em vermelho escuro, quase marrom. Naquele momento, senti um frio na barriga. "Vamos embora daqui", minha esposa pediu com a voz trêmula. Mas eu, feito um idiota curioso, disse: "Vamos só dar uma olhada rápida, vai que tem alguma indicação melhor do caminho lá dentro." É engraçado como a gente sempre arruma desculpa para fazer besteira, né? Na verdade, algo me puxava para aquele lugar. Era uma curiosidade que não fazia sentido, como se aquela capela tivesse me chamando. Desci do carro e minha esposa, mesmo contrariada, veio atrás de mim. Ela não queria me deixar ir sozinho. O chão em volta da capela estava coberto de folhas secas que estalavam sob nossos pés. Quanto mais perto chegávamos, mais detalhes estranhos iam aparecendo. Havia velas derretidas espalhadas pela entrada. Algumas pareciam bem recentes. E então, notei algo que fez meu estômago revirar. No chão, perto da porta, tinham restos de animais. Pareciam galinhas, talvez um cabrito pequeno. Era difícil dizer porque só sobravam ossos, penas e manchas escuras no chão de terra. Minha esposa agarrou meu braço com tanta força que chegou a doer. "Isso são sacrifícios?" Ela perguntou com a voz quase sumindo. Engoli seco e tentei disfarçar meu próprio medo. "Que nada, deve ser coisa de caçador ou algum bicho que arrastou as presas para cá." Mas nem eu acreditava no que estava dizendo. Aquilo tinha um propósito, uma organização, não era obra da natureza. Mesmo assim, continuei andando em direção à porta entreaberta. Foi quando minha esposa parou de repente e soltou um grito abafado, colocando a mão na boca. Segui seu olhar até uma árvore do lado da capela e vi algo pendurado nos galhos. Era uma espécie de boneco feito de pano e palha, com pequenos espelhos no lugar dos olhos. Tinha fitas coloridas amarradas nos braços e pernas e estava costurado com linha vermelha em algumas partes. Pareciam daqueles bonecos de macumba que a gente vê em filme, sabe? Mas era maior, quase do tamanho de uma criança, balançando devagar com a brisa fraca. "Precisamos sair daqui agora", minha esposa implorou, puxando meu braço com força. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de medo. Finalmente caiu a ficha de que estávamos mexendo com algo perigoso. Concordei com a cabeça e demos meia volta, caminhando rápido de volta para o carro. Mas antes que chegássemos, ouvimos um barulho vindo de dentro da capela. Era como um arrastar de pés, algo pesado se movendo lentamente. Paramos na hora, congelados de medo. Meu coração disparou de um jeito que parecia que ia rasgar meu peito. As mãos começaram a tremer sem controle e senti o suor frio escorrendo pela minha testa, pelo pescoço, molhando minha camisa nas costas. "Tem alguém lá dentro", sussurrei, mal conseguindo falar. Minha boca tinha secado completamente. A porta da capela se abriu mais um pouco, rangendo nas dobradiças enferrujadas. Acho que nunca senti tanto medo na vida como naquele momento. Era um medo que paralisava, que deixava a mente em branco. Não conseguia pensar direito, não conseguia agir. Só ficamos ali, agarrados um ao outro, olhando para a porta que se abria lentamente. Foi quando uma figura apareceu na entrada. Era uma pessoa alta, vestida com uma espécie de manto escuro, com um capuz cobrindo o rosto. Não dava para ver nada além de uma sombra onde devia estar o rosto. Nas mãos, segurava algo que brilhou com a luz do sol. Uma faca grande, dessas de caça, com a lâmina curva. Por alguns segundos que pareceram uma eternidade, a figura apenas ficou lá, parada, como se nos estudasse. Depois, começou a caminhar na nossa direção, devagar, mas decidida. Foi aí que o instinto de sobrevivência finalmente falou mais alto que o medo. Puxei minha esposa pelo braço e começamos a correr em direção ao carro. Ela tropeçou numa raiz e quase caiu, mas consegui segurá-la. Ouvi um barulho atrás de nós. A figura tinha acelerado o passo. Olhei rapidamente para trás e vi que ela agora corria, o manto esvoaçando.
Algo naquele jeito de correr não parecia normal, não parecia humano. Era como se os pés mal tocassem o chão. Chegamos ao carro e eu praticamente joguei minha esposa dentro antes de pular para o banco do motorista. Minhas mãos tremiam tanto que deixei cair a chave 2 vezes. Ele tá vindo, ele tá vindo. Minha esposa repetia sem parar, olhando pelo vidro de trás. Quando finalmente consegui enfiar a chave na ignição, a figura já estava a poucos metros do carro. Dava para ouvir uma espécie de respiração, um som grave e ritmado que não parecia vir só da boca, mas de todo o corpo. O motor pegou de primeira, graças a Deus, e pisei fundo. O carro deu um solavanco e saiu derrapando na terra solta. Pelo retrovisor, vi a figura parada no meio da estrada, ainda segurando a faca. Ela não correu atrás, apenas ficou ali, nos observando partir. Mas o mais estranho veio depois. Quando já estávamos a uns 50 metros, vi pelo retrovisor a figura simplesmente desaparecer. Num segundo estava lá, no outro não estava mais. Dirigi feito um louco por aquela estrada, tentando lembrar do caminho de volta. Minha esposa chorava baixinho no banco do passageiro, agarrada ao meu braço. Eu mesmo estava a ponto de chorar, com o corpo todo tremendo e uma sensação horrível de que ainda estávamos sendo seguidos. De vez em quando olhava pelo retrovisor, esperando ver aquela figura encapuzada surgir do nada atrás de nós. O carro balançava violentamente nos buracos, mas eu não diminuía a velocidade. Só queria sair daquele lugar o mais rápido possível. O pior é que parecia que nunca íamos chegar ao fim daquela estrada. Era como se ela tivesse ficado mais longa de repente. Curvas que não lembrava de ter passado na ida. Trechos de mata que pareciam diferentes. A sensação era de estar preso num pesadelo sem fim. Será que estamos andando em círculos? Minha esposa perguntou em determinado momento, a voz embargada pelo choro. Eu não sabia responder. Tudo parecia confuso, distorcido, até que depois do que pareceram horas, vi algo que me deu esperança. A tal placa de madeira com os símbolos estranhos. Mas dessa vez vi o que estava escrito, porque agora passávamos no sentido contrário. Não siga por este caminho. Era isso que estava escrito, com letras meio apagadas pelo tempo. Como não tinha visto aquilo antes? Meu compadre não podia não saber daquilo. Por que ele tinha indicado um lugar assim? Finalmente conseguimos sair daquela estrada maldita e voltar para a estrada principal. O alívio que senti quando vi o asfalto foi indescritível. Paramos no primeiro posto de gasolina que encontramos, mais para recuperar o fôlego do que qualquer outra coisa. Minha esposa ainda tremia e eu não estava muito melhor. O frentista olhou para a gente com cara de espanto e perguntou se estava tudo bem. Devia estar óbvio pelo nosso estado que não estava. Tive vontade de contar para ele o que tinha acontecido, mas como explicar algo assim? Ele ia achar que éramos loucos ou que tínhamos usado alguma droga. Então só falei que tínhamos nos perdido numa estrada de terra e levado um susto com um caçador. Ele balançou a cabeça e disse, vocês passaram por perto daquela capela velha, né? Fiquei gelado com aquilo. Como ele sabia? Todo mundo aqui conhece aquele lugar. Ele explicou antes que eu perguntasse. O pessoal evita passar por ali. Dizem que há muitos anos tinha um grupo que fazia rituais estranhos lá. Coisa pesada, sabe? Sacrifício de animais, essas coisas. A polícia até fechou o lugar uma vez, mas depois os casos foram arquivados por falta de prova. Desde então, tem gente que diz que vê coisas estranhas por lá. Vocês tiveram sorte de sair inteiros. Não contei para ele sobre a figura encapuzada, nem como ela tinha desaparecido no ar. Algumas coisas a gente guarda para si mesmo, porque são difíceis demais de explicar. Durante o resto da viagem, ficamos em silêncio, ainda processando o que tinha acontecido. Quando finalmente chegamos em casa, já era noite. Estacionei o carro e ficamos um tempo ali sentados, sem vontade de sair. Foi minha esposa quem finalmente falou. Você reparou que aquele lugar não parecia real?
Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Era como se tivéssemos entrado numa espécie de bolha, um pedaço do mundo onde as regras normais não se aplicavam. Aquela capela, aqueles símbolos, a figura encapuzada, tudo aquilo parecia pertencer a outra realidade, não a nossa. No dia seguinte, liguei para o meu compadre e perguntei sobre o tal atalho abençoado. Ele ficou confuso, disse que nunca tinha me falado de atalho nenhum, muito menos de um que trouxesse sorte. Insisti, lembrando da conversa na padaria, mas ele jurou que não lembrava de nada disso. Até hoje não sei se ele estava mentindo, se foi uma pegadinha de muito mau gosto ou se foi outra coisa que eu não consigo explicar. O que eu sei é que nunca mais peguei atalhos desconhecidos. E toda vez que passamos por uma estrada de terra, minha esposa aperta minha mão com força. Algumas experiências mudam a gente para sempre, e aquela com certeza foi uma delas. Tá gostando das histórias? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos assustadores para você. E agora, prepare-se, porque a próxima história vai te deixar sem dormir. Eu trabalho na roça faz um bom tempo, minha fazenda não é muito grande, mas dá para me sustentar tranquilo. Tenho plantação de mandioca e crio algumas cabeças de gado. Naquela noite, eu tinha ido na festa de São João da cidade vizinha, coisa que eu faço quase todo ano. A festa estava boa, tinha muita gente dançando, comida típica e aquela alegria de interior. Conheci algumas pessoas, conversei com amigos antigos e perdi a noção do tempo. Quando vi, já passava da meia-noite e eu precisava voltar para casa, porque no dia seguinte tinha que acordar cedo para cuidar dos animais. É uma responsabilidade que não tem como fugir quando se vive no campo. Peguei meu carro, uma picape velha, mas que nunca me deixou na mão, e resolvi ir embora. Sempre fui pela estrada principal, que é mais longa, mas é asfaltada e tem algumas casas no caminho. Mas naquela noite, não sei bem porquê, decidi pegar um atalho. Talvez porque estava cansado, ou talvez porque a lua estava cheia e iluminava bem o caminho de terra. Era um atalho que todo mundo da região conhecia, cortava por dentro de algumas fazendas abandonadas e chegava direto perto da minha propriedade. Economizava uns 30 minutos de viagem, e aí, quando já estava na metade do caminho, a estrada ficou mais estreita e a vegetação dos dois lados parecia engolir a picape. Os faróis do carro eram a única luz, além da lua, que de vez em quando sumia atrás de nuvens que passavam rápido pelo céu. O rádio começou a falhar, só saía chiado. Então desliguei. O silêncio só era quebrado pelo barulho do motor e das rodas na terra batida. Foi nessa hora que vi pelo retrovisor 2 luzes vermelhas que apareceram do nada atrás de mim. No começo, achei que era outro carro, talvez alguém que também estava voltando da festa. Mas logo percebi que as luzes estavam muito baixas para ser faróis de carro e, além disso, estavam muito juntas. Diminuí um pouco a velocidade, tentando entender o que era aquilo. E foi então que as luzes se aproximaram rapidamente do meu carro. Dava para ver que não eram faróis, mas sim olhos. Olhos vermelhos que brilhavam como brasa. Pertenciam a um bicho que corria atrás da picape. No começo parecia um cachorro grande, daquele sem raça definida que a gente vê solto por aí nas estradas. Mas tinha alguma coisa estranha nele. Além dos olhos que pareciam pegar fogo, o jeito de correr não era normal. Era muito rápido, rápido demais para um cachorro comum. E fazia um barulho esquisito, uma mistura de rosnado com uma espécie de risada. Senti meu corpo gelar na hora, meu coração disparou e minhas mãos começaram a tremer no volante. O medo tomou conta de mim de um jeito que nunca tinha sentido antes. Pisei fundo no acelerador, mas a picape velha não respondia como eu queria.
Aumentou um pouco a velocidade, mas aquela coisa continuava me seguindo sem dificuldade. Eu suava frio e tentava me concentrar na estrada para não sair da pista. A terra estava seca e levantava poeira, dificultando a visão. Eu repetia baixinho: é só um cachorro, tentando me acalmar, mas no fundo sabia que não era um cachorro normal. Foi quando o bicho conseguiu se aproximar mais do carro e pulou, atingindo a traseira da picape. Ouvi um barulho alto de algo arranhando a lataria, como se fossem garras enormes. O carro balançou com o impacto e quase perdi o controle. Consegui estabilizar, mas logo em seguida vi pelo retrovisor aquela coisa correndo novamente ao lado do carro. Agora dava para ver melhor. Não era um cachorro comum, era maior, mais magro, com o pelo escuro e eriçado. E os dentes? Meu Deus, os dentes eram enormes e afiados como facas, brancos demais contra o escuro da noite. Dentes demais para um cachorro. Minha primeira reação foi pegar o celular para tentar fotografar ou filmar aquilo, mas percebi que não tinha sinal nenhum naquela área, nem para ligação, nem para internet. Nada. Estava sozinho com aquela criatura. A estrada parecia não ter fim. Cada curva me dava a falsa esperança de encontrar alguém, uma casa, qualquer coisa. E aí então o bicho fez algo que me deixou ainda mais apavorado. Começou a bater contra a lateral do carro, como se quisesse virar a picape. Cada pancada fazia o veículo inteiro tremer. O painel de controle começou a falhar. As luzes piscavam. O rádio ligou sozinho, só emitindo um chiado ensurdecedor. Eu não tinha mais controle de nada. Minha voz simplesmente sumiu. Eu queria gritar, mas só saía um gemido fraco da minha garganta. O carro começou a perder velocidade, mesmo com meu pé afundado no acelerador. Estava morrendo, o motor falhando. Não, não, não. Era só o que eu pensava. Se o carro parasse, eu estaria completamente vulnerável. Foi quando a criatura deu um pulo e caiu em cima do capô. O impacto foi tão forte que senti a picape quase levantar da frente. Pela primeira vez vi aquela coisa de frente. Os olhos vermelhos encarando diretamente os meus. O focinho alongado, cheio de dentes pontiagudos. A saliva escorria pela boca numa espuma amarelada. As patas dianteiras tinham garras compridas que arranhavam o metal do capô, fazendo um barulho horrível. Não era um cachorro. Não era um lobo. Não sei o que era aquilo. Nunca tinha visto nada parecido na minha vida toda morando na zona rural. Meus olhos ficaram presos naquela visão terrível. Não conseguia desviar o olhar. Ele me encarava como se pudesse ver através de mim, como se soubesse exatamente quem eu era. Num acesso de desespero, girei o volante bruscamente de um lado para o outro, tentando derrubar a criatura. O carro serpenteava na estrada de terra, levantando poeira para todos os lados. Minha visão estava embaçada. Não sei se pela poeira ou pelas lágrimas de medo que começavam a se formar. O bicho se agarrava ao capô com uma força incrível, as garras penetrando o metal como se fosse manteiga. E aí, pela primeira vez, ele fez um som que não era só um rosnado. Foi algo parecido com uma risada humana, mas distorcida, grave, que parecia vir de dentro da terra. Aquilo foi a gota d'água. Era como se meu cérebro tivesse desligado por alguns segundos. Não me lembro direito do que fiz depois. Sei que bati em alguma coisa na beira da estrada, talvez uma árvore ou uma pedra grande. O impacto foi forte e me jogou contra o volante. Fiquei alguns segundos atordoado, com a cabeça latejando. Quando consegui levantar a cabeça, a criatura tinha sumido do capô. O motor da picape ainda funcionava milagrosamente. Olhei pelo retrovisor, pelos vidros laterais, para todos os lados. Nada. Apenas a escuridão da estrada e o silêncio que parecia mais assustador que os rosnados daquela coisa. Por um momento, pensei que talvez tivesse conseguido me livrar dela, que o acidente tinha espantado o bicho. Mas então ouvi o som de garras arranhando o teto do carro. Ele estava em cima de mim. Senti como se todo o sangue do meu corpo tivesse congelado.
Não conseguia me mexer, não conseguia pensar. Só ouvia aquele som terrível, como unhas de metal raspando contra o teto da picape, bem em cima da minha cabeça. O som foi ficando mais forte, mais violento, até que vi a ponta de uma garra furando o metal e aparecendo alguns centímetros dentro do carro, a poucos palmos da minha cabeça. Eu trabalho na roça faz um bom tempo. Minha fazenda não é muito grande, mas dá para me sustentar tranquilo. Tenho plantação de mandioca e crio algumas cabeças de gado. Naquela noite, eu tinha ido na festa de São João da cidade vizinha, coisa que eu faço quase todo ano. A festa estava boa, tinha muita gente dançando, comida típica e aquela alegria de interior. Conheci algumas pessoas, conversei com amigos antigos e perdi a noção do tempo. Quando vi, já passava da meia-noite e eu precisava voltar para casa porque no dia seguinte tinha que acordar cedo para cuidar dos animais. É uma responsabilidade que não tem como fugir quando se vive no campo. Peguei meu carro, uma picape velha, mas que nunca me deixou na mão, e resolvi ir embora. Sempre fui pela estrada principal, que é mais longa, mas é asfaltada e tem algumas casas no caminho. Mas naquela noite, não sei bem porquê, decidi pegar um atalho. Talvez porque estava cansado, ou talvez porque a lua estava cheia e iluminava bem o caminho de terra. Era um atalho que todo mundo da região conhecia. Cortava por dentro de algumas fazendas abandonadas e chegava direto perto da minha propriedade. Economizava uns 30 minutos de viagem. E aí, quando já estava na metade do caminho, a estrada ficou mais estreita e a vegetação dos dois lados parecia engolir a picape. Os faróis do carro eram a única luz além da lua, que de vez em quando sumia atrás de nuvens que passavam rápido pelo céu. O rádio começou a falhar, só saía chiado, então desliguei. O silêncio só era quebrado pelo barulho do motor e das rodas na terra batida. Foi nessa hora que vi pelo retrovisor duas luzes vermelhas que apareceram do nada atrás de mim. No começo, achei que era outro carro, talvez alguém que também estava voltando da festa, mas logo percebi que as luzes estavam muito baixas para ser faróis de carro e, além disso, estavam muito juntas. Diminuí um pouco a velocidade tentando entender o que era aquilo, e foi então que as luzes se aproximaram rapidamente do meu carro. Dava para ver que não eram faróis, mas sim olhos. Olhos vermelhos que brilhavam como brasa. Pertenciam a um bicho que corria atrás da picape. No começo, parecia um cachorro grande, daqueles sem raça definida que a gente vê solto por aí nas estradas. Mas tinha alguma coisa diferente nele. Além dos olhos que pareciam pegar fogo, o jeito de correr não era normal. Era muito veloz, rápido demais para um cachorro comum. E fazia um barulho esquisito, uma mistura de rosnado com uma espécie de risada. Senti meu corpo gelar na hora. Meu coração disparou e minhas mãos começaram a tremer no volante. O medo tomou conta de mim de um jeito que nunca tinha sentido antes. Pisei fundo no acelerador, mas a picape velha não respondia como eu queria. Aumentou um pouco a velocidade, mas aquela coisa continuava me seguindo sem dificuldade. Eu suava frio e tentava me concentrar na estrada para não sair da pista. A terra estava seca e levantava poeira, dificultando a visão. Eu repetia baixinho: "É só um cachorro, é só um cachorro", tentando me acalmar, mas no fundo sabia que não era um cachorro normal. Foi quando o bicho conseguiu se aproximar mais do carro e pulou, atingindo a traseira da picape. Ouvi um barulho alto de algo arranhando a lataria, como se fossem garras enormes. O carro balançou com o impacto e quase perdi o controle. Consegui estabilizar, mas logo em seguida vi pelo retrovisor aquela coisa correndo novamente ao lado do carro. Agora dava para ver melhor. Não era um cachorro comum, era maior, mais magro, com o pelo escuro e eriçado. E os dentes... Meu Deus! Os dentes eram enormes e afiados como facas, brancos demais contra o escuro da noite. Dentes demais para um cachorro. Foi nesse momento que vi as luzes de uma caminhoneta vindo na direção contrária.
Nunca senti tanto alívio na vida. Como num passe de mágica, o barulho no teto parou. Olhei pelo retrovisor e vi aqueles olhos vermelhos se afastando, sumindo na escuridão da mata que cercava a estrada. Acelerei o que a picape ainda conseguia aguentar e fui em direção às luzes como se minha vida dependesse disso. E realmente dependia. Era uma caminhoneta de um fazendeiro da região que eu conhecia só de vista. Parei do lado dele, com o carro todo amassado, arranhado, o teto afundado. O homem baixou o vidro e me olhou assustado. Tentei explicar o que tinha acontecido, mas as palavras saíam todas atropeladas. Minha voz tremia tanto que mal dava para entender o que eu falava. Mostrei os arranhões, as marcas de garras no capô e no teto. O fazendeiro olhou tudo aquilo com uma expressão que misturava espanto e algo mais. Era como se ele já soubesse do que eu estava falando. Ele me convidou para segui-lo até a estrada principal. Disse que ia me acompanhar. No caminho, pelo retrovisor, eu ainda procurava por aqueles olhos vermelhos, com medo de que a criatura pudesse voltar. Mas ela tinha sumido completamente. Quando chegamos à estrada asfaltada, com outras pessoas, outros carros passando, senti que podia respirar de novo. Paramos num posto de gasolina e só então percebi o estado em que eu estava. Minhas roupas encharcadas de suor, as mãos ainda tremendo, o rosto pálido como papel. O fazendeiro me ofereceu água e ficou um tempo ali comigo. Foi só quando me acalmei um pouco que ele perguntou se eu tinha ideia do que era aquilo. Antes que eu pudesse responder, ele disse algo que me deixou ainda mais confuso. Não é a primeira vez que alguém vê essa coisa por aqui. Segundo ele, outros moradores da região já tinham encontrado um bicho parecido, principalmente pessoas que passavam por aquele atalho durante a noite. Alguns diziam que era algum tipo de lobo com raiva, outros falavam em cachorro do mato, mas a maioria evitava falar sobre o assunto. Era como se tivessem medo que, ao mencionar a criatura, pudessem atraí-la de alguma forma. O fazendeiro me contou que seu avô dizia que aquele bicho não era desse mundo, que era algo que vivia entre nossa realidade e outra coisa, algo que não dava para explicar direito. No dia seguinte, já em casa, examinei melhor os danos na picape. As marcas de garras eram profundas, tinham perfurado o metal em vários lugares. Nenhum animal que eu conhecia seria capaz de fazer aquilo. Tirei algumas fotos, mostrei para pessoas que entendem de bicho do mato, mas ninguém soube explicar que tipo de criatura poderia ter deixado aquelas marcas. Alguns sugeriram que poderia ter sido um acidente com alguma cerca de arame. Outros falaram que eu devia ter batido em algum galho de árvore. Ninguém queria acreditar na verdade, e eu mesmo começava a duvidar do que tinha visto. Será que tinha imaginado tudo aquilo? Mas as marcas estavam lá, visíveis, reais, impossíveis de negar. Por muito tempo evitei sair de casa depois que escurecia. Instalei mais luzes ao redor da fazenda, comprei um cachorro grande para fazer companhia e ficar de guarda. Mas mesmo assim, em algumas noites, quando o vento sopra mais forte e a lua está cheia, eu ainda acordo assustado, achando ter ouvido aquele som de garras arranhando o telhado da casa. E olho pela janela, com medo de ver aqueles olhos vermelhos me observando na escuridão. Não sou de acreditar em histórias de assombração, nem nada do tipo, mas o que aconteceu comigo naquela tarde mudou o meu jeito de ver as coisas. Era um dia normal. Eu tinha ido visitar um familiar numa cidade pequena do interior. Como não conhecia bem a região, acabei perguntando para um senhor que estava na estrada sobre um caminho mais curto para voltar. Ele me olhou de um jeito estranho. Aí hesitou um pouco, mas acabou me explicando sobre um atalho que cortava uma parte da mata. Segundo ele, eu economizaria quase 1 hora de viagem. Quem não ia querer isso, né? Mas agora, pensando bem, acho que aquele olhar dele queria dizer alguma coisa. Era como se ele quisesse me avisar.
mas não teve coragem. Foi só um momento, sabe? Desses que a gente só percebe depois que já passou. Enfim, segui as instruções dele e logo encontrei a entrada da tal estrada de terra. No começo parecia tranquilo, o caminho era estreito, mas dava para o carro passar numa boa. O problema é que quanto mais eu avançava, mais fechada a mata ficava. Os galhos das árvores iam se juntando em cima, formando uma espécie de túnel, e a luz do sol mal conseguia passar. Comecei a ficar um pouco preocupado, mas pensei que era só impressão minha. Afinal, o que poderia acontecer? No máximo, eu teria que dar meia volta se o caminho ficasse ruim demais. Mas aí, do nada, comecei a ouvir uns assobios. No início, achei que fosse algum pássaro, mas tinha algo de diferente. O som era muito alto e parecia, sei lá, como se fosse direcionado para mim, entende? E não era um assobio qualquer, tinha um ritmo, uma melodia estranha que ia e voltava. O mais esquisito é que o assobio parecia vir de um lugar e depois, em questão de segundos, vinha de outro completamente oposto, como se o que estivesse assobiando se movesse muito rápido. O suor frio começou a escorrer pela minha testa até chegar no meu pescoço. Meus dedos tremiam tanto no volante que eu mal conseguia segurar direito. Parecia que meu corpo sabia de alguma coisa que minha cabeça ainda não tinha entendido. Tentei me acalmar respirando fundo, mas cada vez que eu ouvia aquele assobio cortando o ar, minha garganta fechava. Foi então que vi pelo retrovisor um movimento que me gelou por dentro. Era algo pequeno e escuro que pulava entre os galhos com uma velocidade que não parecia normal. Não era um macaco, nem um pássaro. Era outra coisa. Quando friei o carro no meio da estrada, o motor continuou ligado, vibrando como se também estivesse assustado. Meu coração batia tão forte que eu sentia na garganta, como se fosse pular para fora. Fiquei completamente paralisado, sem conseguir desviar os olhos daquele ponto entre as árvores onde tinha visto a coisa se movendo. Os assobios ficavam cada vez mais próximos, agora parecendo circular o carro. Tinha alguma coisa me prendendo ali. Não era só curiosidade, era como se algo me chamasse, me hipnotizasse. E mesmo sabendo que não devia, mesmo com cada célula do meu corpo implorando para eu sair dali, fiz a coisa mais idiota da minha vida. Saí do carro para ver o que era aquilo. No exato momento em que meu pé tocou o chão da estrada de terra, os assobios pararam de repente. O silêncio que veio depois foi como um tapa na cara. A mata inteira parecia ter morrido. Nenhum inseto, nenhum pássaro, nem mesmo o vento nas folhas. Era um silêncio que pesava, que sufocava. A respiração ficou difícil, como se o ar tivesse ficado mais grosso. Dei alguns passos em direção às árvores, sentindo meus joelhos bambearem. Minhas pernas tremiam tanto que eu achei que ia desabar ali mesmo. O tempo todo eu tinha a sensação de que olhos me observavam de todos os cantos, me seguindo, me estudando. Foi quando ouvi uma risada baixa, um som que parecia mais um cacarejar, uma risadinha entrecortada que não tinha nada de humano. E então vi de novo. Aquela figura pulando entre os galhos, um vulto negro que se movia rápido demais para os meus olhos acompanharem, deixando apenas um borrão escuro no ar. Tentei correr de volta para o carro, juro que tentei, mas minhas pernas não obedeciam. Era como se estivessem presas no chão. Nessa hora, a risada ficou mais alta, mais perto. Parecia que vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Comecei a girar no mesmo lugar, tentando ver de onde vinha, mas não conseguia achar. A cada giro, minha visão embaçava mais, a cabeça rodava e o ar faltava nos pulmões. Aí percebi uma coisa. Não era só a mata que estava diferente, era como se o tempo tivesse mudado também. O céu, que dava para ver entre as folhas, tinha ficado de um laranja estranho, como se fosse fim de tarde. Mas era só meio-dia quando entrei naquele atalho. Minha mente começou a ficar confusa, não conseguia mais raciocinar direito. Sentia como se alguém ou alguma coisa estivesse brincando comigo, me deixando desorientado de propósito.
Foi quando consegui finalmente me mexer e corri para o carro, me jogando no banco do motorista e batendo a porta com força. Tranquei tudo e fiquei ali, respirando como se tivesse corrido uma maratona, sentindo o coração quase explodir no peito. Olhei pelo retrovisor de novo e juro que vi aquela coisa mais de perto dessa vez. Uma figura pequena, escura, com um gorro na cabeça. Foi só um flash, mas o suficiente para me fazer engasgar com o próprio ar. Liguei o carro com as mãos tremendo tanto que errei a ignição umas 3 vezes. Só queria sair dali o mais rápido possível. Mas quando tentei arrancar, senti que tinha algo errado. O carro fazia um barulho estranho, como se as rodas estivessem soltas. Pisei no freio na hora e fiquei parado sem entender o que estava acontecendo. Os assobios voltaram, agora mais próximos que nunca, quase dentro do carro comigo. Saí de novo, mesmo morrendo de medo, e fui olhar o que estava acontecendo. E foi aí que vi. Todas as porcas dos parafusos das rodas estavam soltas, algumas quase caindo. Era impossível que aquilo tivesse acontecido sozinho. Alguém ou alguma coisa tinha desenroscado cada uma delas enquanto eu estava na mata. Minhas mãos estavam tremendo tanto que eu mal conseguia segurar as porcas para tentar colocar de volta. A cada segundo eu olhava ao redor, esperando ver aquela coisa pulando entre as árvores. O pior era a sensação de que ele estava me observando, se divertindo com meu desespero. Aquela risadinha ecoava entre as árvores, distante, mas clara o suficiente para me fazer sentir um arrepio subindo pela espinha. Consegui apertar as porcas o melhor que pude, usando apenas os dedos, já que não tinha ferramentas. O tempo todo eu sentia como se algo estivesse se aproximando pelas minhas costas. A cada minuto, eu olhava por cima do ombro, mas não via nada além das sombras da mata, que pareciam se mexer mesmo sem vento. O ar parecia pesado, difícil de respirar, como se estivesse carregado com alguma coisa que eu não conseguia ver. Quando terminei de apertar a última roda, ouvi um assobio tão perto que parecia estar ao meu lado. Me virei num pulo e quase caí para trás quando vi, por um segundo, 2 olhos brilhantes me encarando de trás de uma árvore. Não eram olhos humanos nem de animal. Brilhavam com uma luz própria, como brasas acesas. Tropecei nos meus próprios pés e caí sentado no chão, sem conseguir desviar o olhar daquele ponto. Foi quando vi a figura inteira por um instante. Pequena, da altura de uma criança, completamente escura, como se fosse feita de sombra, com um gorro vermelho na cabeça e, o detalhe que me fez sentir o sangue gelar nas veias, pulando em uma perna só. Não tinha como não reconhecer. Era exatamente como as histórias que minha avó contava quando eu era criança. Era um saci. Não sei como consegui me levantar e entrar no carro naquela hora. Minhas pernas pareciam feitas de gelatina e meus dedos tremiam tanto que deixei cair a chave 2 vezes tentando colocar na ignição. Aquela figura continuava lá, meio escondida atrás da árvore, me observando. Não conseguia ver o rosto direito, só aqueles olhos brilhantes e o gorro vermelho, mas sentia o sorriso dele, sabe? Era como se ele estivesse se divertindo com tudo aquilo. Finalmente consegui ligar o carro e pisei fundo no acelerador, nem me importando se as rodas iam aguentar ou não. O carro disparou pela estradinha de terra, balançando e fazendo um barulho estranho por causa das porcas que eu não tinha conseguido apertar direito. Pelo retrovisor, ainda pude ver aquela figura pulando em uma perna só, seguindo o carro por alguns metros antes de sumir entre as árvores. Os assobios continuaram me acompanhando, como se viajassem pelo vento, cada vez mais distantes à medida que eu me afastava daquele lugar amaldiçoado. Meu corpo inteiro tremia e eu estava suando tanto que minha camisa estava encharcada. A respiração ainda estava difícil, como se meus pulmões tivessem diminuído de tamanho. Dirigia sem nem prestar atenção direito na estrada, só querendo sair dali o mais rápido possível. Cada sombra que via pelo canto do olho me fazia dar um pulo no banco.
A cada curva, eu tinha certeza que ia encontrar aquela figura de novo, parada no meio da estrada. Não conseguia parar de pensar no que poderia ter acontecido se eu tivesse continuado a viagem sem perceber que as porcas estavam soltas. A qualquer momento, as rodas poderiam ter saído e eu teria sofrido um acidente sério. Será que era isso que ele queria? Ou era só uma brincadeira daquelas que minha avó falava que o Saci gostava de fazer? Quando finalmente consegui sair daquela estrada de terra e voltar para o asfalto, parei no primeiro posto que encontrei. Minhas mãos ainda tremiam quando pedi ajuda ao frentista para verificar as rodas. Ele ficou espantado ao ver como as porcas estavam mal apertadas e disse que eu tive muita sorte de não ter perdido nenhuma roda no caminho. Enquanto ele arrumava tudo com uma chave de roda, tentei explicar o que tinha acontecido, mas as palavras simplesmente não saíam direito. Como eu ia contar para alguém que tinha visto um saci na mata, que tinha ouvido aqueles assobios e risadas, que tinha visto aqueles olhos me encarando? Ele ia achar que eu estava louco ou bêbado. Então só disse que tinha ouvido um barulho estranho e parado para verificar. O frentista comentou que aquela região tinha fama de ser estranha, que muita gente evitava passar por ali, principalmente quando estava começando a escurecer. Não entrei em detalhes, mas perguntei se ele já tinha ouvido histórias sobre aquela mata. Ele deu de ombros e disse que o pessoal mais velho contava muitas histórias, mas ele mesmo nunca tinha visto nada. Depois de pagar, fiquei um tempo sentado no carro, tentando me acalmar antes de seguir viagem. O sol já estava começando a se pôr, e eu não queria estar na estrada quando escurecesse. Cada vez que fechava os olhos, via aquela figura pulando em uma perna só entre as árvores. O som daquele assobio ainda ecoava na minha cabeça, como se tivesse ficado gravado. E o mais estranho é que, mesmo com todo o medo que senti, uma parte de mim sabia que poderia ter sido muito pior. Ele poderia ter feito algo muito pior do que soltar as porcas das rodas.